Fala, meus amigos, como é que vocês estão, rapaz? Hoje eu tive uma ideia meio doida. A gente sempre fala aqui de revenda do Fiat Bravo, certo? E dessa vez, cara, eu quero tentar trazer mais um pouco desse conteúdo com vocês, mas na prática, galera, na prática. Como assim, Melinho? Vamos tentar anunciar esse carro aqui na internet e vamos ver como é que vai ser a experiência de venda com a galera, como é que vai ser a experiência de negociação, certo? Eu quero testar na prática se vai ter bastante gente querendo comprar, se não vai ter ninguém querendo comprar. Obviamente deve vir algumas pessoas doidas querendo ofertas absurdas. Vou mostrar tudo isso nesse vídeo para a gente ver como é que vai ser, certo? Quero testar isso na prática com você, para você que está querendo comprar e tem medo da revenda agora em 2025. Não sei, né? Se você comprar agora, dificilmente você vai revender ele nesse mesmo ano, mas ainda assim, para você ter ali uma noção de como é que é vender esse carro hoje, em 2025, beleza? É claro que isso não pode ser um ponto de referência daqui a 2, 3, 4, 5 anos, mas pelo menos é um norte do que você vai enfrentar. Mas antes, vou pedir a inscrição no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like e comenta aí sobre o tema, sobre o vídeo, o que você acha. Então, bora nessa, galera. Bom, vamos começar já tirando aqui as fotos. Eu tô aqui no Atacadão, no belíssimo Atacadão que a gente sempre fala aqui no canal. Eu tô aqui nesse lugar, ó, o solzão tá ajudando a gente bastante, xenão divino, para a gente tirar boas fotos desse carro. Exatamente, a gente vai tirar boas fotos. Eu vou fazer um baita anúncio, vou falar tudo que esse carro tem, tudo que esse carro não tem, e infelizmente ali algumas coisas vai identificar o chupetinha, né? Mas enfim, a gente vai tampar a placa dele, obviamente. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, ó, tampa a placa personalizada do Melinho, certo? Só que infelizmente eu não posso identificar que é o Melinho, então eu vou tentar usar ao contrário, e eu não sei se eu vou conseguir. Não, eu consigo sim. Enfim, vou botar um tampa-placa aqui para a gente ver o anúncio. Vamos tirar boas fotos, eu vou mostrar para vocês. E basicamente é isso. Em breve a gente vai ali ver como é que vai ser, galera. Então, bora nessa. Vamos colocar aqui esse tampa-placa. Vamos fazer o anúncio, só que eu não vou fazer o anúncio hoje, né? Obviamente. Vou tentar fazer o melhor anúncio, estilo ali o do Palio que eu fiz, que ficou top e que muita gente quis comprar o carro, certo? E aí, vou mostrar para vocês como é que vai ser essa revenda, galera. Vamos lá, galera. Então, bora nessa. Bom, tampa-placa colocado, ficou até bom. Só que agora que eu reparei que o carro poderia estar um pouquinho mais limpo, galera, sendo bem sincero. Em alguns momentos ali eu vi, ó, tipo aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, tipo aqui, ó, tá bem sujo e vai dar pra pegar isso na foto, tá? Mas enfim, né, também não tô com tanto esforço assim, não quero utilizar todo o meu esforço para tentar vender esse carro. Muito pelo contrário, eu quero fazer só o básico. Bom, galera, acabou que eu dei um bom miguezão no carro aqui. Como vocês podem ver, ó, o vidro agora tá limpo, entre aspas, e até aqui o vidro de trás. Ó, que eu tava com um pano ali, eu liguei os guichos e passei no vidro. Aí, pô, melhorou, né? Porque se eu fosse vender esse carro de verdade, né? Eu ia levar no Lava Jato, tendo uma autoestética, para deixar esse carro filé, né? Filézão. Mas como é só um experimento mais básico, não vou me esforçar tanto. Mas quando você for vender o seu carro, já é uma dica. Se esforce um pouquinho mais, por favor. Beleza? Como não é algo que eu quero tirar dinheiro, se só fazer um experimento, eu tô aqui, né, mas na humildade, digamos assim. Bom, fotos tiradas, tá? Nem foram as melhores fotos que eu poderia tirar. Sendo bem sincero, dava para tirar mais. O carro poderia, por exemplo, estar com um pretinho ali nos pneus, as rodas podiam estar brilhando, tá? Mas é o que a gente vai ver. Inclusive eu até mostrei alguns defeitinhos, como ali o corinho furado ali no banco do motorista. Eu mostrei alguns detalhezinhos assim, é claro que se eu fosse vender eu também mostraria, mas no sentido tipo assim, não vou esconder, tá ligado? Não vou esconder, é bom a gente mostrar e ser sincero ali, beleza? Bom, para eu fazer o anúncio, eu mostro pra vocês, galera, como é que vai ficar, show? E é isso aí, bora! Bom, meus amigos, passaram-se aqui alguns dias, fiz os anúncios, deixei eles online e tive boas percepções sobre tudo isso, galera. Eu fiz 2 anúncios, certo? Um na OLX e o outro no Marketplace. Não coloquei na Web Motors, porque como vocês sabem, a Web Motors ela é paga. Mas se eu fosse vender esse carro de fato, provavelmente eu investiria esse dinheiro e colocaria na Web Motors. Na verdade, eu não sei. Vou explicar para vocês o porquê agora. Vou deixar aqui os anúncios para vocês verem. Vai estar aí o valor de R$ 32.900. Esse carro, atualmente, durante a gravação desse vídeo aqui, estamos em setembro de 2025, ele tá valendo ali 33 mil e alguns quebrados, na casa ali do inicial ali dos 33, não passa de 33.100, certo? De FIP.
Então eu botei um pouquinho abaixo da FIP, eu sei que ele tem alguns detalhes, e aí por isso que eu botei um pouquinho abaixo para abrir margem de negociação, certo? E é isso, galera, é isso. As fotos estão aí, vocês vão ver a discrepância muito grande de qualidade nas fotos do anúncio do Facebook para o do OLX. A OLX, estranhamente, ela quebra a qualidade das fotos, eu não sei o porquê, né? Inclusive, nunca mais vou reclamar de ninguém que posta foto horrível no OLX, provavelmente é porque a qualidade do site, ou melhor, o site ele quebra a qualidade das fotos. Cara, bizarro, mas pelo menos no Facebook se mantém aquela qualidade. Só um disclaimer assim meio off, né? Mas enfim, off topic. Enfim, vou ler aqui rapidinho a descrição para vocês. Fiat Bravo Essence 2013 manual, né, para deixar bem claro que é manual. Inclusive eu botei em todos os anúncios, leia a descrição bem grandão para a galera ler a descrição. E aí falei, documentação em dia, carro quitado, não tem passagem pro leilão, falei que tem multimídia com Apple CarPlay. Sinalizei que ele tem sem fio, mas infelizmente é meio lento, mas geralmente eu uso com fio. Falei que coloquei LED em todo o carro com CAN bus. Está comigo há 2 anos, fiz bastante coisa para deixar ele novo. E aí eu falei, bateria nova, pneus em excelente estado. Não falei que os pneus estão novos, porque os pneus não estão novos. Eu já rodei, sei lá, mais de 10 mil quilômetros com esses pneus. E falei a data de quando eles foram trocados, certo? Injeção revisada, suspensão revisada, bandeja, beleta, amortecedores dianteiros. Eu devia ter botado aqui novos, né? Eu não botei a palavra novos, mas isso tudo é novo. Arrefecimento revisado em julho desse ano. Inclusive, eu acho que faltou uma foto do motor também, né? Eu dei um pouquinho desse mole também. Troca de óleo feito a cada 6 meses. Step já foi ao chão, mas também aí está novo. Aí o Step eu consigo falar que ele está novo sim, porque é só você ver como é que tá a qualidade daquele pneu. E aí tem as notas fiscais de tudo e me coloquei à disposição para qualquer dúvida. Fiz questão de não ser mal educado, igual algumas pessoas são aí nesses anúncios de carros, que não quer se colocar à disposição, quer só falar com quem quer comprar, sendo que as pessoas têm dúvida na hora de comprar um carro. Comprar carro não é tão simples assim. Então, fiquei à disposição, só pedi para a galera ler a descrição antes de qualquer coisa. Basicamente foi isso. Anúncio básico, simples, funcional. E, inclusive, na minha opinião, se eu fosse vender esse carro, esse anúncio poderia ter sido muito melhor. Por exemplo, eu daria um polimento nesse carro, passaria uma cera, um pretinho, deixaria o carro super limpo para anunciar, faria fotos ainda melhores, né? Eu acho que essas fotos ficaram ok, mas eu acho que dava para ter colocado fotos melhores e até mais fotos, né? Eu vi que o OLX e o Marketplace, eles aceitam até acho que 20 fotos, então dá para colocar mais fotos. Mas enfim, é isso, galera. E agora vamos às métricas das plataformas. No Facebook, em 7 dias online esse anúncio, inclusive ele ficou duplicado durante um tempo, porque eu acabei postando 2 sem querer, mas o anúncio que ficou mais tempo online, ele teve 212 cliques e, infelizmente, 3 mensagens em 7 dias. Exatamente. Poucas pessoas falaram comigo e as poucas, pelo menos, elas se pareceram muito interessadas no carro mesmo. Tipo, o cara queria mesmo comprar o carro e veio falar comigo e tal. Uma delas, inclusive, descobriu que era eu aqui do canal. Que era o Fiat Bravo aqui do canal. Provavelmente é fácil de descobrir por causa da multimídia e tudo mais, não é uma coisa tão absurda assim, né? O cara que é mais detalhista, ele vai pegar algumas características desse carro aqui que aparece no canal, então ele vai acabar descobrindo, né? Faz parte. Já na OLX, os números foram muito melhores, cara. Em 7 dias, esse carro teve 371 cliques, certo? E 10 mensagens. Essas 10 mensagens, todas elas praticamente, acho que uma ou outra eu não interagi, mas praticamente todas eu interagi. O cara às vezes chegava e falava, aceita oferta? Eu falava, manda oferta. O cara falava, eu vou dar tanto. Eu falo, não, beleza, tá baixo. E, cara, se eu fosse vender esse carro, provavelmente eu teria vendido na OLX bem tranquilo. E por quê? Porque as ofertas que a galera mandava eram ofertas muito boas, pessoal. Ofertas, não vou dizer excelentes, mas boas. Teve um ou outro ali que ofereceu 25, 24 mil e eu falei, cara, tá muito baixo, não vou vender o carro por um valor tão baixo. Mas a grande maioria pediu 30 mil, certo? Falou, pediu não, né? Ofereceu 30 mil ali pelo carro, que pra mim é um valor muito bom. Mesmo dando esse carro na FIP 33, eu sei que ele tá com mais de 100 mil quilômetros, ele tem 12 anos de idade, ele tem algumas coisinhas ali que talvez, provavelmente numa negociação, a galera ia reduzir o valor, certo? E faz parte, por isso que eu botei ele um pouco abaixo da FIP, porque eu sei que esse carro não tá perfeito, e também eu sei que eu preciso abrir uma margem de negociação, porque geralmente quando é venda particular a gente sempre recebe uma caneladas. A gente só, ou pelo menos o justo, é a gente vender na FIP ou acima da FIP quando o carro tá muito bom, e eu sei que meu carro tem, uns detalhes, tá ligado? Ele tá muito bom, mas eu sei que ele tem alguns detalhes que reduziria ele 2, 3 mil reais ali quando fosse vender em cima do valor da FIP. Por exemplo, ó, vou ser básico aqui, ó, tipo, a ausência dessa tampinha, ele tem aqui, ó, esse amassado aqui, que também tá com um raladinho, ele tem um ralado ali e um outro ali, são coisas que eu não quis fazer porque não me incomodam, tá ligado?
Ó, aqui também dava pra dar uma polida, eu já poli isso aqui em vídeo e voltou a ficar amarelado, tá ligado? Mas aí que tá, né? Se eu fosse vender esse carro, como eu disse, eu ia deixar ele 0 bala também, né? Tem esse ponto. Coisa que eu não quis fazer porque eu não estou vendendo ele de fato. Mas se eu fosse vender pra pegar outro, eu ia deixar esse carro bem melhor do que ele tá ligado? Só a tampinha ali que eu não ia gastar 300 reais pra comprar uma maçaneta, tá? Sendo bem sincero. Mas eu ia deixar esse carro 0 bala, mano. E falando em Fiat Bravo 0 bala, eu vi muitos Fiat Bravos iguais aí o meu, ano 2013, Essence, manual, que estavam sendo vendidos ali a um valor muito abaixo, se for comparar com esse aqui. Só que muitos deles estavam horríveis. Tipo, tava sujo, o carro falava que o carro estava em excelente estado, 4 pneus novos e tava com step. Como é que 4 pneus novos com step? Isso não faz sentido nenhum, tá ligado? Vários detalhes de acabamento faltando, né? Não era só, por exemplo, o meu tá com a tampinha ali faltando. Mas tinha vários carros, por exemplo, sem a capinha do retrovisor, roda toda ralada, tá ligado? Pô, a roda aqui tá linda essas rodas, tá ligado? A minha roda tá linda lá. Então no Facebook eu até entendo o porquê que a galera mandou pouca mensagem, porque tem uma oferta muito maior de Fiat Bravo barato. Só que na minha opinião são Fiat Bravos que não estão numa condição, até que tipo, eu compraria, eu nem compraria, faltando peça de acabamento, cara, eu não compro Fiat Bravo, tá ligado? Então tem esse ponto aí muito importante. Um outro ponto importante também, que aí você já deve estar pensando aí nessas ofertas, que é o tipo assim, o cara chega no carro, vê o carro, começa a botar defeito e fala, ah, beleza, eu te ofereci 32 mil, teve um cara, por exemplo, que me ofereceu 32 mil. Eu provavelmente daria preferência pra ele. E aí, na hora que ele chegasse, ver se o carro ia falar, ó, tá com a maçadinha ali, não sei o que. Provavelmente, numa negociação, isso acontece, isso é normal. E tá tudo bem, né? Mas se eu fosse vender esse carro, provavelmente eu ia querer 30 e é isso aí, tá ligado? Eu ia falar, ó, tá muito baixo, você tá oferecendo muito, isso aqui você resolve com 500 reais, tá ligado? Um funileiro decente, entendeu? Por exemplo, eu já fiz um orçamento aqui pra ajeitar aqui, cara, 200 mil reais, o cara me deu de valor. E tipo, eu só não quis pagar, porque eu nem sei porque eu não quis pagar, tá ligado? Quer dizer, na verdade eu sei, porque não tá me incomodando, basicamente é isso. Então, tipo, pode acontecer de uma negociação, você chegar lá e o cara pedir menos e tá tudo certo, tá? Mas assim, ainda assim, teve gente que queria comprar o carro, teve gente que um número suficiente ali, pô, eu preciso que uma pessoa compre o carro por 30 mil reais. É só isso que eu preciso. Se dessas 10, uma comprar, acabou, mano, eu já ganhei, tá ligado? Eu já ganhei. Agora, se por exemplo, você quer comprar um Fiat Bravo, tá preocupado com a revenda, ou tem um Fiat Bravo, tá preocupado com a revenda, ou que vai acabar vendendo o carro abaixo da FIP, mano, nem compra esse carro aqui, porque isso vai acontecer. Tá, isso vai acontecer, você vai perder uma graninha, e se você jogar numa agência, você vai perder mais grana ainda, cara. É uma coisa que eu não recomendo você fazer. Jogar numa agência, se o cara ali me ofereceu 24 mil, pô, uma agência vai pedir o quê? 23 ali, dependendo? O Lélio do Autocar Utilidades, esses dias ele vendeu o Bravo dele, que tava com algumas coisas pra fazer, e ofereceram 25 no carro dele. Pô, eu achei um preço bom até. Ainda mais pela dor de cabeça, pela praticidade dele só entregar o carro e pegar outro, show de bola. Mas eu não sei, dependendo ali do valor do carro que você vai pegar, às vezes 5 mil reais faz diferença no teu caixa, tá ligado? Tem esse ponto também. Então aí vai muito de vocês, galera. Eu faria questão de vender particular. Ah, mas particular tem muito golpista. Sim, inclusive, obviamente, poderia ter golpista lá naqueles meios, naquelas 10, ou melhor, naquelas 13 pessoas, né? Porque no Facebook, inclusive, é um antro de golpista. O que tem de golpista lá é absurdo. O que é bizarro, porque eu vendi o Palio que passou nesse canal aqui, lá pelo Facebook Marketplace, e foi tranquilo, cara. O cara chegou, olhou o carro, no dia seguinte a gente foi lá, ele me passou o Pix, eu passei o documento de transferência pra ele, e foi isso. Então possa ser que tenha golpista nesse meio? Possa ser também. E o que pode acontecer também são vendedores de carros querendo comprar o seu carro particular. Eu já vi relato, inclusive, do caçador de carros, eu esqueci o nome dele, acho que é o Márcio Braga, é o do Nordeste, cara, ele é muito famoso. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Acho que é Márcio Braga. Ele já falou que tem muito vendedor de carro comprando carro de particular, carro geralmente ali em bom estado, para poder revender em suas lojas. Geralmente, se o carro estiver em bom estado, ele não vai fazer quase nada no carro, vai só fazer um retoque ali em pintura, polir, deixar bonitinho e acabou. E ele vai vender, tipo, o carro tá muito bom, tá muito bem cuidado, ele vende acima da FIP e se duvidar ali, dependendo do quão pilantra ele for, ele vai dar uma tombada ali na quilometragem, se é que vocês me entendem, né, galera? Então assim, possa ser que existam também esse tipo de gente. Inclusive, eu acho que o Palio foi vendido por um vendedor de carros, tá? Mas aí eu já não vou falar muito, que ele é até conhecido de conhecidos meus, então... Mas enfim, ele pagou o que eu queria, então tá tudo certo, não acho isso um problema, tá? Nem acho isso um problema. Se o cara pagar o que eu quero, ou um pouco, bem pouquinho abaixo do que eu quero, pra mim já tá tudo certo. Mas pra finalizar, se eu fosse vender esse carro, eu deixaria ele muito mais bonitinho, daria um tapa principalmente na estética dele, certo? Na mecânica eu não ia fazer quase nada, só ia fazer o troca de óleo básico. Na mecânica, esse pau só ia fazer... Eu nem sei se ia fazer troca de óleo, porque às vezes o cara compra ali e refaz todo o trabalho, então assim, eu deixaria o carro mais bonito possível. Provavelmente contrataria ali aquele serviço da OLX para mostrar um anúncio ali no algoritmo, né, para ele ficar alavancado no algoritmo, e também pagaria ali para colocar na Web Motors também. E aí a gente ia ver. Eu acho, né, porque se já teve pessoas querendo aqui, talvez nem precisaria, né?
Mas enfim, acho que é isso, galera. Bom, meus amigos, então acho que é isso. Quero saber de vocês. O que vocês acham desse experimento que a gente fez aqui? Se vocês acham que a revenda tá ruim, tá muito boa, como é que tá o mercado, se tá muito barato. O que vocês acham? Se isso tudo foi uma ilusão da minha parte. Se você já vendeu seu Fiat Bravo, comenta aí também como é que foi para vender ele, seja no particular ou em agência, como é que foi. Fala também sobre valores, a gente gosta de saber sobre valores, galera. Comenta tudo que eu vou estar lendo e respondendo a todos os comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e é isso aí. Belinda aqui e valeu!